Irmãos, a graça e a paz, bom dia, amém. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós temos de servir aos irmãos nesta manhã. E eu quero convidá-los a abrir Romanos, capítulo 2, a partir do verso 1. Quero pedir para toda a igreja ficar em pé para a leitura sagrada, para a leitura do texto sagrado. Nós estaremos lendo 5 versículos, é aquilo que nós vamos propor como exposição nesta manhã, dando início ao capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim, Romanos capítulo 2, a partir do verso 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Verso 3. E você, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Meus irmãos, até aqui o texto. Peço que os irmãos deixem seu texto aberto, Bíblia aberta. Vamos orar um pouco mais, rogando pela iluminação do Senhor nesta manhã. Amado Cristo, nós queremos te agradecer, Senhor, pela benesse dessa oportunidade, Senhor, de estarmos diante da tua presença. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, diante daquilo que nós pensamos acerca desse texto, que teu Espírito Santo nos ilumine, Senhor, que a tua igreja seja edificada com a exposição fiel da palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a caminhar, Senhor, em conformidade com a tua escritura. É o que nós rogamos, pelo nome excelso e pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os queridos irmãos podem sentar-se. Irmãos, muito bem, nós vamos iniciar hoje a exposição do capítulo 2 da epístola de Paulo, escrita para os irmãos romanos. Por uma questão didática, eu entendo que esse capítulo 2, ele apesar de ter uma mesma abordagem temática, de modo geral, mas eu entendo aqui que nós temos vários blocos de argumentos do apóstolo Paulo, que consequentemente podem ser expostos em momentos diferentes, em exposições diferentes. Minha intenção nessa manhã é pensar todo esse bloco de pensamento do verso 1 ao verso 5, embora ele continua também do verso 6 até o verso 16, mas pelo menos do verso 12 ao verso 16, eu vejo uma abordagem de Paulo mais específica sobre uma questão relacionada à lei. Então, para a gente conseguir uma melhor qualidade de exposição, eu quero hoje pensar com os irmãos desse bloco de 5 versículos. E nós temos um tema nessa manhã. O nosso tema é o justo juízo de Deus. O justo juízo de Deus. Esse é o nosso tema nessa manhã. Para pensarmos neste bloco de pensamento do apóstolo Paulo, eu quero sobretudo partir de 3 pontos importantes aqui da nossa introdução. 3 pontos. Esses pontos, inclusive, eles estão muito bem relacionados com as exposições anteriores. O capítulo 1, nós tivemos uma exposição dela dividida em vários blocos, o que é muito importante no meu modo de ver, porque tanto o pastor Rony quanto eu,
Eu fiz uma exposição dos versículos 14 aos versículos 17. Quanto o pastor Jorge, no último domingo, vão servir para nós como base temática, para que a gente entenda por que Paulo escreveu o que escreveu no capítulo 2. Por que Paulo trata dessa questão que nós vamos conversar aqui, sobre o juízo de Deus? E Paulo vai abordar a questão do juízo de Deus, tanto numa perspectiva que está relacionado para o judeu religioso da época de Paulo, como para o pagão, como para o ímpio. E Paulo vai trazer essa abordagem sobre o juízo de Deus, trazendo essas duas qualidades de pessoas, desde que estão nesse contexto paulino. E é muito interessante a maneira como Paulo vai discorrer do que é o juízo justo de Deus. E de que maneira nós vamos interpretar esse juízo justo de Deus a partir do que o apóstolo Paulo apresenta. Para isso, primeiro ponto da nossa introdução, o que eu quero analisar com os irmãos? E isso foi exposto, sobretudo no domingo retrasado. O pastor Rony que expôs essa parte sobre o fato de Paulo apresentar como que a humanidade é indesculpável diante de Deus. Isso é abordado no capítulo 1, e Paulo retoma isso logo no primeiro versículo do capítulo 2, quando ele diz: por isso você é indesculpável. Os irmãos vão ver se você, aqui, que isso era um recurso retórico utilizado por alguns escritores bíblicos. Tiago usa esse recurso, Paulo usa também. É pensar, é imaginar no interlocutor imaginário para você construir uma linha de argumentação. Tiago faz isso também na epístola dele e Paulo faz isso. Por isso que é comum Paulo dizer: você é indesculpável, você não faça isso. Pelo menos aqui aparece para mim você na NAA, né? Então, esse interlocutor que Paulo coloca aqui como interlocutor imaginário é para que a gente pense a maneira como ele constrói o seu argumento. Então, vamos pensar no primeiro lugar. Paulo trata essa questão sobre ser indesculpável. O que nós aprendemos no capítulo 1 sobre o que era ser indesculpável? E isso nós conseguimos ver Romanos, capítulo 1, que é todo o pensamento de Paulo que é esboço no versículo, a partir do versículo 20, que diz o seguinte, Romanos 1, 20: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Para o apóstolo Paulo, e isso nós compreendemos muito bem, o ser humano é indesculpável diante das atrocidades que ele faz diante de Deus. Da maneira como a humanidade ofende a divindade de Deus e a santidade de Deus, o ser humano é indesculpável. Por quê? Temos a revelação especial de Deus, de Cristo Jesus por meio da sua palavra, mas o mundo revela a glória de Deus. A revelação natural, nós aprendemos isso aqui. A revelação natural é uma evidência do poder do próprio Deus, da graciosidade do próprio Deus e da maneira como Deus é glorificado. A natureza espelha muito isso de uma forma muito bela, diga-se de passagem. Então o ser humano é indesculpável. Um dos pontos, inclusive, né? Acho que os irmãos vão lembrar na pregação do pastor Rony desse capítulo. O pastor Rony, inclusive, enfatizou um ponto importante: que diante do trono de Deus, nenhum ser humano terá argumento para dizer: eu não conhecia a Cristo, eu não sei quem era Deus. E aqui, em Romanos, isso é muito evidente para nós da maneira como Paulo escreve. Por quê, irmãos? A glória de Deus se revela de uma forma tão bela diante do mundo e de toda a sua criação, que é impossível que se diga: não há um Deus. É impossível. Muito bem. Então, esse é o princípio de indesculpabilidade que Paulo trata aqui. E Paulo vai trazer esse princípio aqui no versículo 1 do capítulo 2. Segundo ponto que é importante a gente trabalhar com os irmãos, antes de irmos para os 5 versículos. Precisamos problematizar, sobretudo, a intenção da escrita de Paulo nesse capítulo e a sua pretensão. Há um consenso de muitos comentaristas
e comentaristas que analisam a Bíblia de forma saudável, diga-se de passagem, que Paulo escreve esse capítulo 2 aqui se direcionando para o judeu da sua época. Aquele judeu que conheceu a Cristo, conheceu a mensagem da cruz, vamos chamar de um judeu convertido, e aquele judeu que os irmãos, a gente vai falar essa expressão em vários momentos aqui, o judeu moralista. Os irmãos vão entender a que classe de judeus nós estamos nos referindo. Mas, dá para perceber, pela escrita do apóstolo Paulo, que ele não direciona só apenas para o judeu, embora o judeu, é muito claro isso aqui, mas ele direciona também de uma forma geral, e a gente vai entender esse público geral também. E aí, irmãos, quando a gente vai entender quem é esse público que Paulo escreve, chegamos no terceiro ponto aqui de introdução para a gente entrar no texto, que é muito importante para que a gente se familiarize com esse capítulo 2, que é a gente analisar como que Paulo expõe o pecado do gentio, leia-se aqui gentio como pagão, como ímpio, aquele que não tem a iluminação do Espírito Santo, nem a compreensão da mensagem da cruz, ele é o ímpio, ele é o pagão, ele está nas trevas, ele está cego, vive na ignorância, até que Cristo pela sua graça possa alcançá-lo, assim como já fomos um dia. E o pecado do judeu, desse judeu que conhecia a lei mosaica, desse judeu que inclusive cumpria ritos religiosos, desses judeus que participavam das festas judaicas, mas era um judeu que estava na qualidade de um moralista. Nós vamos entender isso. Ou seja, nós estamos aqui, irmãos, diante de um texto muito precioso do apóstolo Paulo, para que a gente entenda como é que se concretiza o juízo de Deus para aquele que conhece a lei, para aquele que conhece as prescrições religiosas, olhando para o tempo de Paulo, aplicando nos nossos dias. Como é que o juízo de Deus se estabelece para quem conhece a palavra de Deus, para quem caminha numa comunidade de fé, para quem já foi apresentado ao Evangelho, e para o pagão, para o ímpio, para o gentílico aqui na questão de Paulo. E aqui, a maneira como Paulo vai abordar esse juízo, é uma questão muito interessante. Muito bem, vamos para o texto, versículo 1. Paulo começa por isso, é muito claro, né? Paulo começa com essa conjunção no português, que é uma conjunção conclusiva, né? Para isso, é interessante a gente voltar para o versículo 32. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os praticam tais coisas, são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Aí olha o por isso de Paulo agora como faz sentido. Por isso, olha a conclusão de Paulo. Você é indesculpável. Ou seja, esse você é o interlocutor imaginário de Paulo. Você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Vamos analisar alguns pontos aqui importantes. Irmãos, veja bem. No capítulo 1, sobretudo na exposição passada, o pastor Jorge expôs do versículo 26 ao versículo 32. Os irmãos vão lembrar a série de pecados e de ações ofensivas contra Deus que aqueles que caminham com entendimento nas trevas, obscurecido pela maldade desse mundo, praticam diante de Deus. E os irmãos vão lembrar que o pastor Jorge explicou que Deus os entregou a impureza pelos desejos do coração deles. Os irmãos lembram. Os irmãos lembram, inclusive, que a maneira como Paulo está direcionando para essas pessoas. Sendo que tem um ponto interessante aqui. Vamos imaginar, vamos tentar criar aqui uma situação alegórica. Vamos imaginar que Paulo estivesse em praça pública,
pregando esse texto aqui em Roma, em praça pública. E Paulo dizendo: Deus os entregou às paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. E vamos imaginar que uma classe de pessoas lá, nessa praça pública, dizendo o seguinte: isso mesmo, Paulo, isso é verdade. Aí Paulo continuaria: da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamam mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vamos imaginar que uma classe de pessoas que estavam escutando Paulo dizendo: isso mesmo, apóstolo Paulo, o senhor está correto. É uma vergonha o que eles praticam. É uma vergonha o que eles fazem. E de fato, o que o apóstolo Paulo nos diz aqui, não deixa, é de fato vergonhoso, é pecaminoso. Não é essa a questão aqui. E aí o apóstolo Paulo diz, ele pregando em praça pública ainda: e haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. E essa classe de pessoas que estava escutando Paulo em praça pública, nessa nossa alegoria, diria: verdade, apóstolo Paulo, concordamos com o Senhor. Só tem um ponto aqui. Quando Paulo terminasse de dizer tudo isso, vamos imaginar que Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, olharia para essa classe de pessoas que está batendo palma para Paulo, dizendo que é uma vergonha o que os ímpios praticam, e que de fato é. O apóstolo Paulo diria o seguinte: por isso, você, aí olhando para os que estavam batendo palma, você é indesculpável quando julga os outros. Os irmãos entenderam essa proposta de nossa alegoria aqui? A intenção de Paulo é essa. A quem Paulo está se referindo quando diz que tanto o ímpio é indesculpável, tanto o pagão é indesculpável, como essa classe de moralistas e religiosos em Roma, que julgavam esses ímpios, também são indesculpáveis. E aqui a gente já adentra num ponto muito importante nesse capítulo 2. A maneira como o apóstolo Paulo, ele constrói a sua linha de raciocínio aqui, irmãos, não é que Deus é arbitrário em seu juízo. Não é que para Deus, Leandro não é merecido da consequência de um pecado, não deixa de ser merecido da consequência do pecado, da mesma maneira que um ímpio também é merecido de uma consequência de pecado. E nós vamos abordar isso com calma. E aí veja bem, o que Paulo considera aqui na sua linha de raciocínio? Primeira coisa, Paulo condena, logo nesse início do versículo 1, o moralismo religioso. Irmãos, de uma forma muito didática, qual o sentido de moralismo religioso, da maneira como Paulo trata aqui? De uma forma mais prática, é a religiosidade farisaica. O que Paulo está condenando aqui? Em primeiro lugar, Paulo condena aqui porque essas pessoas, esses judeus, esses religiosos em Roma, eles apontavam os erros desses ímpios que pecavam, mas eles cometiam as mesmas coisas que eles. Ou seja, o que Paulo considera como condenável? O fato de julgarmos as falhas dos outros piores, sendo que nós, quando praticamos esses mesmos pecados, que esse povo de iluminação obscurecida, que ainda não conheceu a cruz de Cristo, comete, apontamos o dedo para ele, mas cometemos as mesmas coisas. É esse o raciocínio de Paulo aqui. Ou seja,
Para Paulo, isso inclusive é uma forma de condenação da própria pessoa. Vamos ver a linha de raciocínio do apóstolo? Em primeiro lugar, por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Para o apóstolo Paulo, se está errado, julgar o que o outro comete se nós praticamos as mesmas coisas, independente de quem é. Olha a baliza do apóstolo Paulo. A baliza do apóstolo Paulo não tem a ver com título ministerial. A baliza do apóstolo Paulo não tem a ver de ter 10, 15, 20 anos de crente, ou ter convertido amanhã, hoje. A baliza do apóstolo Paulo não tem a ver com qualquer tipo de privilégio religioso. Não importa quem você é, olha o que Paulo está dizendo. Você é indesculpável se você julga e pratica as mesmas coisas. Ou seja, você não tem argumento. Por que condenamos as obras das trevas e praticamos as obras das trevas? Então que eu não julgue as obras das trevas se eu pratico as obras das trevas. Para o apóstolo Paulo não faz sentido condenar a mentira se eu sou mentiroso. Não faz sentido condenar o irmão que é um funcionário fraudulento se eu sou pior do que o irmão. Não faz sentido condenar o irmão que na nossa interpretação é um mau marido, ou a irmã que é uma má esposa, se eu sou um exemplo de mau marido. Para o apóstolo Paulo não tem sentido, somos indesculpáveis. É interessante a baliza de Paulo aqui, né? Os irmãos imaginam o apóstolo Paulo escrevendo o capítulo 1 e vários judeus batendo palma? Isso, Paulo, é desse jeito. Fala dessa forma mesmo, Paulo, porque eles fazem coisas bizarras, pecaminosas, obscurecidas. Aí o apóstolo Paulo muda o dedo no capítulo 2. É como se o apóstolo Paulo, usando aqui uma expressão gestual bem batida, é como se ele dissesse: você aponta para o ímpio, meu irmão, tem 3 que apontam para você. O que é interessante a gente analisar com base nesse versículo 1? Olha só. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo. Porque pratica as mesmas coisas que condena. Irmãos, olha só. Dentro de um raciocínio do que Paulo está dizendo aqui, os irmãos acreditam que o judeu, essa classe religiosa que Paulo está se referindo, faz pior do que o ímpio? Porque assim, no versículo 32 do capítulo 1 é assim: o ímpio faz o errado e aprova quem faz. Obviamente isso não está certo, mas isso tem coerência. Estão me entendendo a coerência do que eu estou dizendo? Na linha de raciocínio, ele faz o errado e aprova quem faz errado. Sendo que na verdade, essa classe que Paulo está se referindo, condena quem faz errado e faz também. Os irmãos entendem isso? Então é ainda pior. Na verdade, a postura desses, da forma como pratica, Paulo diz aqui uma coisa interessante. Essas pessoas que têm, na verdade, essa postura ou esse entendimento equivocado religioso, ele está acumulando condenação. Quanto mais, irmãos, de uma forma muito prática, quanto mais vivermos na igreja, expostos a sermões bíblicos, a um ensino bíblico, e mais eu pratico errado, eu estou acumulando condenação. Se eu vivo deliberadamente no pecado, primeiro, no meu modo de ver, a regeneração é totalmente questionável. Nós já estamos falando de impecabilidade, mas estamos falando de viver deliberadamente no pecado. Eu fico pensando, irmãos, eu acho aquele episódio de Mateus 7 amedrontador.
o episódio de Mateus 7. Senhor, em teu nome nós fizemos isso. Senhor, nós curamos, expulsamos demônios, pregamos, parafraseando o texto, pregamos tua palavra. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Os irmãos entendem que quem está na classe de Mateus 7 é quem estava na igreja, é quem estava fazendo a obra de Deus, não é quem estava fora não, é quem estava fazendo a obra de Deus. É quem estava pregando, expulsando demônios, é quem estava realizando, talvez, no nome de Cristo, prodígios na igreja. Pelo nome de Cristo, pelo que nós entendemos ali em Mateus 7. E Cristo diz que naquele dia dirá: eu não vos conheço. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Paulo aqui está construindo, irmãos, a linha de proposição dele de uma forma muito enfática. E detalhe, para o apóstolo Paulo, a questão não é que tem que julgar a obra das trevas, porque a obra das trevas são obras das trevas e tem que ser julgadas como equivocadas e erradas mesmo. Não é essa a questão de Paulo. O problema é quem aponta o dedo e faz o mesmo. O problema é quem aponta o dedo, irmãos, usando de uma capa religiosa, de uma capa de moralidade, mas o coração é corrompido. Tem vocabulário de crente, mas ele não é crente. Tem roupa de crente, mas não é crente. Tem amizades crentes, mas ele não é crente. Ele não conheceu ainda a mensagem da cruz. Tem uma questão aqui que eu acho que ela é muito interessante, com base no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A gente precisa, no meu modo de ver, precisamos ter cuidado para não olharmos os pecados alheios com lentes de aumento. Nosso coração é vil, a gente sabe. A Escritura Sagrada diz que o coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Nosso coração tem vileza, nosso coração tem imoralidades. Tanto é que a gente constantemente, eu entendo assim, precisamos orar constantemente para que o Senhor guarde o coração. Por que guardar o coração? Porque do coração procedem o que é vil, o que é maledicente, o que é imoral. Então, o que acontece? A gente tem uma tendência, por esse coração imoral, a gente tem uma tendência de olhar o outro com uma lupa, porque o pecado do outro sempre é maior que o meu. Sempre, sempre, sempre. Tanto é que quando a gente vai falar do pecado alheio, a gente não economiza língua, né? Se nossa língua tiver 10 quilômetros, a gente usa os 10 quilômetros para falar do pecado alheio. Isso é um sintoma do nosso coração. Mas quando o pecado é nosso, mas quando a delinquência é nossa, mas quando a transgressão é nossa, aí a gente diminui a língua, né? Diminui a língua. Isso pode ser uma evidência de uma miopia espiritual. Por quê? Pecado de Ciclano aumenta a lente. Pecado de Leandro diminui a lente. Pecado de Beltrano aumenta a lente. Pecado de Ciclano diminui a lente. Paulo está condenando isso. Paulo está dizendo: vocês que o Senhor os entregou às paixões infames, estão obscurecidos pelo Deus desse mundo. Mas vocês que vivem na igreja, judeus, que guardam a lei de Moisés, que estão julgando esses e fazendo o mesmo, vocês vão ter juízo também. Apóstolo Paulo não economiza quando é para balizar a justiça de Deus. Tem uma citação que o reverendo Hernandes usa no seu livro de comentários sobre Romanos, que eu achei interessante. Aos olhos de Deus, não é o homem aquilo que sabe ou o que diz, mas o que faz. Aos olhos de Deus, não é o homem aquilo que sabe
E o que diz é o que ele faz. Para Deus, no contexto que Paulo está escrevendo, o pagão está na imoralidade, pecado. O judeu está na imoralidade, pecado. Sendo que, da maneira como o apóstolo Paulo, ele constrói aqui sua linha de raciocínio, ele nos evidencia que o judeu tem uma interpretação muito diferente disso. E é aqui, irmãos, que a gente vai analisar o versículo 2. Versículo 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Olha como esse versículo 2 ele aqui é bem assertivo. Paulo diz assim, o juízo de Deus é sobre todo o ímpio, menos o judeu. O juízo de Deus é sobre todo o pagão, menos para o crente. A baliza do juízo de Deus é segundo o quê? A verdade. Irmãos, o sujeito está mentindo. É crente ou é ímpio? Para Deus é mentira. É mentira. Para Deus é mentira. Adulterou o plebeu, soldado de Davi, ou um rei Davi, ou alguém de uma comunidade de Israel, ou o rei. Para Deus, adultério é adultério. Pode ter sido rei como Davi, pode ter sido um plebeu israelita. Não muda o juízo de Deus. O juízo de Deus tem a ver com a verdade. Me parece que a maneira como Paulo ele evidencia aqui o seu pensamento, é muito claro que há um entendimento religioso muito equivocado aqui. E isso nós percebemos por quê? Por quê? Da maneira como o apóstolo Paulo diz, a arbitrariedade não tem espaço no juízo de Deus. Quem praticou o pecado vai ter que lidar com o pecado. Quem praticou a mentira tem que lidar com a mentira. Isso tem uma questão muito interessante que eu acho que ela é muito cara para nós. Para nós, muito cara para a igreja de Cristo. Nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos, com base nas minhas experiências de sermão, leitura bíblica, estudos, eu nunca parei para refletir tanto nos últimos 2 anos, como toda a moralidade do crente tem, na verdade, um reflexo maior do que a gente pensa. O fato de confessarmos publicamente que eu digo diante da sociedade que a gente está, que nós conhecemos a mensagem da cruz, implica responsabilidades que às vezes eu acho que há irmãos que não têm dimensão dessa responsabilidade. E a maneira como eu vejo que o apóstolo Paulo, ele coloca aqui a questão, é que conhecer a mensagem da cruz, na verdade, não concerne numa vivência religiosa só. Da maneira como Paulo escreve aqui, muitos judeus, partiu do pressuposto de que, pelos fatos de eles fazerem parte de uma linhagem religiosa, pelo fato de eles guardarem as leis mosaicas, fazerem parte de uma dieta, Deus vai ser menos juiz por eles do que outros. Lê do engano, irmãos. E eu acho que a mensagem do Evangelho tem muito a ver com isso. A mensagem do Evangelho tem a ver de olhar para quem nós somos e para quem nós éramos,
E de entender que se não fosse a graça de Deus, irmãos, onde nós estaríamos agora? Graça de Deus não é mérito. Eu tenho muita dificuldade com, às vezes, irmãos na fé de uma forma plural, de tantos irmãos na fé que se consideram que são melhores do que outros, porque estão na igreja, porque talvez leem a Bíblia, porque talvez faz parte de uma comunidade de fé. Eu fico pensando que se não fosse a graça de Deus, é como se a conversão para essas pessoas tivesse mérito próprio. Aí ela olha, por isso que ela olha para o outro e diz: ó, Beltrano, tá vendo como Beltrano está? Absurdo como Beltrano está. Mas também, porque na cabeça dela, ela é mais espiritual. Então, se ela é mais espiritual, ela não cometeria isso, ela não praticaria aquilo. A gente tem que ter muito cuidado se esses sentimentos ou pensamentos sobem ao nosso coração. Base bíblica, Leandro. Eu quero citar 2 textos aqui. Eu não vou expor esses textos, claro, mas eu quero citar 2 textos aqui que eu acho muito interessante. O primeiro é João 8. Eu até convido para os irmãos essa semana lerem João 8, carregando algumas questões que a gente está discutindo hoje pela manhã, com aquela mulher adúltera. Em primeiro lugar, Jesus chancelou o pecado da mulher? Em momento nenhum, ele não fez isso não. Ele aprovou o pecado dela? Em momento nenhum. Mas eu acho tão interessante, quando Jesus pergunta para aquelas mulheres: onde estão os teus condenadores? Ou se vê os teus, aqueles que te condenam? Ela disse que não vê. Ela disse: pois eu não te condeno. Aí o Senhor Jesus disse: vá e não peques mais. O que eu aprendo com João 8 que eu acho que é aplicável para cá? Meus queridos irmãos, nós estamos suscetíveis. Nós estamos condicionados às mesmas tentações que muitos outros estão. Nós precisamos guardar o nosso coração. O pecado do irmão não é palanque para a gente apontar dedo. O pecado do irmão é um ensino pedagógico de você guardar. Isso é um ponto muito importante do que Paulo está discutindo aqui. Muito importante. Nessa referência ainda a João 8, é interessante a gente perceber ali na prática o moralismo religioso, que o próprio Jesus condena. Os irmãos conseguem pensar na cena daqueles homens com as pedras prontas para matar aquela mulher. No contexto, segundo a lei de Moisés. Mas quando Jesus diz: vós que não tiveres pecados, podem atirar a primeira pedra. O que esse texto evidencia para nós é que, irmãos, antes de eu pegar a pedra, eu tenho que olhar meu coração. Antes que eu use a minha língua para difamar o irmão, que eu acho que ele pecou, que ele cometeu erro, que ele está falando isso, eu tenho que olhar para o meu coração. Eu tenho que olhar para a minha vida. Eu tenho que olhar para quem eu sou, para a minha condição. Por isso que Paulo diz: você é indesculpável, você que julga os outros, aqui, nesse contexto de julgar, tá certo? Vocês que julgam e praticam as mesmas coisas, vocês são indesculpáveis. Que argumento o fariseu vai ter? Fazendo uma pequena alegoria aqui. O fariseu, chegando na porta do céu para entrar, que argumento ele vai ter para entrar? Inclusive Jesus,
o próprio Jesus usa uma das metáforas mais arrematadoras, vou usar essa expressão que eu acho, quando diz que os fariseus são sepulcros caiados. Toda vez que eu estou por alguma ocasião fortuita ou solene, eu estou num cemitério, que eu olho para um jazigo, eu lembro desse versículo. Todas as vezes que eu vou a um cemitério, que eu olho um jazigo, eu lembro desse versículo. E eu já me deparei com alguns muito pomposos, por exemplo, e eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando. Como Jesus usou desse exemplo para representar o que é o coração farisaico. Versículo 3. Versículo 3. E você, o interlocutor imaginário, né? Que condenam os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Irmãos, olha que interessante. Sabe o que esse versículo 3 me evidencia? O perigo da falsa segurança. Olha, vou dizer uma coisa com muita franqueza para os irmãos, da forma como eu penso esse texto. Se minha segurança tiver fundada na religiosidade, ai de Leandro, viu? Qual era a segurança do fariseu? O status, guardava a lei, privilégio social, privilégio religioso. A segurança dele era ele, era isso, estava nisso. O fariseu tinha uma falsa segurança do que os outros pensavam dele. Ah, é um homem muito respeitável, esse daí guarda a lei, esse daqui é um grande escriba, esse daqui interpreta Moisés. Ele se respaldava nisso. Mas a nossa segurança, irmãos, ou ela está em Cristo, ou não está em nada. Eles acreditavam, quando Paulo diz isso no versículo 3, significa dizer, irmãos, que eles tinham uma compreensão muito equivocada de segurança eterna. Paulo está dizendo o seguinte: vocês acham, veja como Paulo está sendo bem específico. Você que condena tais coisas e faz o mesmo, pensa que vai conseguir se livrar do justo juízo de Deus? Fazendo de novo uma referência dele, né? Que eu já citei aqui em outro contexto. Davi, será que por ser rei de Israel, segundo o coração de Deus, ungido do Senhor, ungido para ser rei de Israel, os irmãos acham que Davi, por ser tudo isso, estaria livre do juízo de Deus? Leandro, base bíblica para equívocos que pessoas têm e que às vezes não têm nem noção, que estão dentro desse moralismo religioso, às vezes não tem compreensão disso. O próprio Davi. Os irmãos lembram da historinha do profeta Natan? Eu não vou precisar detalhar, não. Lembra? A história é interessante o pensamento que o profeta Natan constrói para chegar a Davi, né? O pecado de Davi. Tinha um homem, tinha muitas ovelhinhas, o outro que só tinha um pobre, e aí vai oferecer a um convidado, e aí aquele homem que tinha muitas, pegou apenas de um, que só tinha uma, matou ela e ofereceu. O que esse homem é digno? Estou parafraseando bem o texto aqui, porque é apenas para artifício de argumento.
Os irmãos lembram da reação de Davi? Esse homem é digno de morte. Tem que matar, fazer justiça para esse homem, juízo para esse homem. O que Natan diz? Esse homem é você, Davi. Os irmãos entendem que da maneira como Paulo nos apresenta aqui, há um equívoco desses aqui que praticam as coisas que condenam e acham que Deus vai ser menos impune com eles. Acham que Deus vai ser melhor com... Por quê? Porque tem um título judeu. Porque tem um título judaico. Por quê? Porque é escriba. Por quê? Porque é fariseu. Por quê? Porque tem um nome no hall de membros. Por quê? Porque ele é membro da igreja. Por quê? Porque tem um cargo. Não, irmãos. O justo juízo de Deus está sobre o parâmetro da sua palavra, que é a verdade. Aí olha o verso 4. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é o que leva você ao arrependimento? Irmãos, olha que interessante. Pela forma como Paulo constrói aqui o seu raciocínio, por parte desses que praticavam as coisas que condenam, eles têm uma interpretação muito equivocada da justiça de Deus. Da bondade de Deus. Sabe o que eu percebo aqui? Que a gente precisa ter cuidado com o perigo da falsa interpretação teológica. Cuidado com o perigo da falsa interpretação teológica. Para esses moralistas, a bondade de Deus dá licença para pecar. Porque Deus vai julgar menos eles do que os outros. Para os falsos moralistas, para esses moralistas aqui que Paulo está dizendo, eles estão dentro de uma capa, de uma redoma religiosa, então eles podem pegar mais do que o ímpio. Porque Deus vai dar um like para o pecado do religioso e vai dar um dislike para o pecado do ímpio. Eles pensam assim. Eu quero acreditar, irmãos, que tem crente que pensa assim, que pensa assim. Eu quero acreditar que não tem crente que pensa assim. Eu quero acreditar. Que a condição religiosa de alguém dá mais chancela para pecar do que outro. Que eu posso praticar tais coisas e o ímpio não posso porque Deus me julga menos. Qual é o texto bíblico que respalda isso? Qual é o momento que a Bíblia escondeu pecados e juízos de homens de Deus? Qual é o momento que esconde? Nenhum momento. Daquilo que nos foi revelado da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada revela pecados de homens ímpios e revela pecado de homens santos. Havia um entendimento muito equivocado aqui. Ou seja, o que a gente aprende é que uma teologia errada, ela produz comportamento errado. Quantas pessoas estão subindo hoje em igrejas que elas acham que são igrejas saudáveis e estão sendo enganadas por falsos mestres? Irmãos do céu, nesse domingo 6 de julho, milhares de pessoas vão subir nessas igrejas e vão levar para casa no coração o engano do falso mestre. Vão voltar para casa carregando o moralismo religioso, mas não a cruz, a mensagem do evangelho não. É estarrecedor pensar nisso, né?
Um outro ponto aqui no verso 4, para a gente ir para o verso 5. Sabe o que esse verso 4 aqui nos evidencia? Que é o seguinte: da maneira como o apóstolo Paulo ele nos diz aqui, que ele fala assim: ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento. Irmãos, se porventura a gente acha que só quem precisa de arrependimento é o imoral, só quem precisa de arrependimento é o devasso, eu não preciso não. Quem precisa de arrependimento é o adúltero, eu não preciso de arrependimento. É quem bebe, é quem fuma, é quem pratica, eu não preciso de arrependimento não. Irmãos, ai do dia que subir isso no nosso coração. Obviamente, nós já explicamos aqui sobre justificação. E que a justificação ela é um evento único, pontual. Uma vez que o Senhor nos justificou, estamos justificados diante de Deus. Trabalhamos isso em Romanos 1. Mas a questão aqui não é sobre justificação. A questão aqui, irmãos, é arrotar uma espiritualidade farisaica. Farisaica. Arrotar um tipo de espiritualidade que a Bíblia não chancela, que a Bíblia não aprova. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. E sempre como eu me deparo com textos como esse, eu fico pensando às vezes na maneira como a gente olha as pessoas. Como a gente olha as pessoas. Eu não vou citar o nome, mas os irmãos vão entender minha linha de raciocínio e a quem eu estou me referindo. Há um rapaz que há alguns anos, uns 10 anos atrás, fez muito sucesso no cenário gospel musical. Na época ele era adolescente, participava de programas de auditório, como programas do Raul Gil, e rapidamente ele se tornou um fenômeno do contexto musical gospel. E alguns anos atrás esse rapaz, ele mudou de perspectivas de pensamento. Hoje ele se nominaliza como uma mulher, por exemplo, militante das causas, entre outras questões mais. Em momento nenhum, e eu quero usar isso como alegoria para os irmãos entenderem o que Paulo está querendo dizer aqui. Muitas pessoas olham para esse rapaz, da maneira como ele se veste, do que ele milita, olham para ele pela condição de sexualidade que ele assumiu. E obviamente que é pecado, ninguém está mudando isso. O que o pastor Jorge pregou semana passada, Romanos 1, evidentemente é pecado, ninguém está mudando isso. Ninguém estamos chancelando o pecado desse rapaz. Mas o que eu estou querendo dizer é que o problema desse rapaz, irmãos, no meu modo de ver, pelo que Paulo explica, não é a transexualidade dele. O problema é que o coração dele está desviado da verdade. Esse é o problema. O problema, irmãos, é o pecado no coração. E o pecado poderia ser inundado o coração dele com outras coisas também. Quando Jesus olhou para a mulher lá em João 4, do poço, ele olhou para aquela mulher, não porque era samaritana, mas olhou porque era alguém necessitado da graça de Deus. Eu tenho que olhar para as pessoas à minha volta, não como imoral, não como bêbado, não como adulto, mas como alguém que carece da graça de Deus, que precisa da mensagem do Evangelho. É o que eu aprendo com Paulo aqui no capítulo 2. Porque um dia, irmãos, Leandro era aquilo. Leandro era aquele, um dia Leandro era aquele. Se não fosse a graça, Leandro ainda seria aquele. Isso é evangelho, irmãos. Verso 5, e vamos encaminhar para o final. Mas,
por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. O que nós aprendemos aqui no versículo 5? Primeira coisa, a demora do julgamento não diminui o peso da sentença. Sabe uma coisa que eu achei interessante? Esse versículo 5 baliza o juízo de Deus para esse moralista judeu e para o ímpio pagão. Quem lê Romanos 1, do verso 26 ao 32, que está lá o juízo de Deus, que o Senhor entregou às suas paixões, ao seu coração infame, como a gente já viu no domingo passado, está lá o juízo de Deus. Mas sendo que tem uma diferença. Vamos ler de novo o verso 5. Mas por ser teimoso e um coração impenitente, Paulo está falando com quem? Com esses que condenam as coisas e praticam as coisas que julgam. Você que julga o ímpio, o pagão, e pratica as mesmas coisas que ele, acumula contra si ira, porque você está condenando a mentira e mentindo, você está condenando o adultério, adulterando, você está fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Sabe qual é a diferença? Lá em Romanos 1, 26 ao 32, o obscurecido pelo Deus desse mundo, que Deus já entregou às suas paixões, está tendo o juízo de Deus no presente. E por religioso moralista que está condenando e fazendo, o juízo de Deus no porvir. Tem como, diante do que Paulo nos assevera aqui, dizer que a justiça de Deus não é justa? Que o juízo de Deus não é justo? Eu quero fazer uma pequena alegoria. E o desejo do meu coração, diante desse texto, é a gente voltar para casa pensando nessa alegoria. Como aplicação final. Pequena alegoria, uma pequena. Vamos imaginar que a gente vai convidar hoje à noite para estar na porta do Parque do Povo, ou do Evaldo Cruz ali, a noite todinha na porta do Parque do Povo. O fariseu e o publicano. Isso é uma alegoria, os irmãos entendem, né? Convidar o fariseu e o publicano. Pronto, vocês dois vão evangelizar hoje à noite todinha. Na porta do Parque do Povo. Quem está entrando, quem está saindo, pronto. De 7 da noite a 5 da manhã, 6 da manhã. Vão os dois para lá evangelizar. O fariseu e o publicano à luz, como está na parábola. Meus queridos irmãos, com base no que Paulo nos explica aqui, se o meu coração for de um evangelismo farisaico, ou se o meu coração é de um evangelismo publicano, eu quero que a gente examine o nosso coração. Qual seria o evangelismo farisaico? Eita, Senhor, tá vendo aquele? Ixi, pro inferno. Tá vendo aquele ali? Ei, tu volta para casa hoje não, viu? Tu aí, ó, tu com essas, ó, vocês aí, estão tudo pecando. Seria o evangelismo farisaico na porta do Parque do Povo. Lançando condenação. Não que nós estamos aprovando o que está acontecendo ali, não é essa a questão aqui. Mas talvez o evangelismo publicano, com base no texto, era batendo no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Senhor, Senhor,
Livra aquele ali do mal. Faz com que aquele chegue em casa em paz. Senhor, tem alguns que estão desviados. Senhor, que eles voltem para o teu. Senhor, que eles saiam daí. Senhor, tem misericórdia desse povo. Porque, irmãos, nós aprendemos que pela graça, se não fosse Cristo, nós estaríamos lá, obscurecidos na verdade. No meu modo de ver, esses dois tipos de evangelismo podem evidenciar se meu coração é de um moralista religioso ou se meu coração é de alguém que entendeu que a mensagem da cruz e que se não fosse pela graça de Deus, eu não seria salvo.